Sola fide, somente a fé. Esse é o quarto pilar, ou melhor, a quarta máxima das 5 solas da Reforma Protestante. Nós, às vezes, confundimos fé com aquilo que não é fé. Às vezes, fé, para nós, é confundido com aquilo que adquirimos a partir de uma cultura religiosa que nos advém a partir de uma série de experiências pessoais, experiências de grupo, ou mesmo de uma religião que é transmitida de uma geração para outra, mas que às vezes não está realmente fundamentada naquilo que as Escrituras nos ensinam sobre fé. Às vezes nós confundimos fé com apenas expectativa. Expectativa de que Deus realize alguma coisa em nosso benefício, expectativa de que Deus faça algo que nós possamos reconhecer como sobrenatural e possamos chamar de bênção. Ou às vezes confundimos até a fé com a fé. Fé na fé é aquilo que se desenvolve às vezes no ambiente religioso, no ambiente da igreja, aquilo que as pessoas passam a crer simplesmente porque estão em grupo. E porque estão em grupo, estão reunidas, estão cantando, estão celebrando alguma coisa, o ambiente da fé contagia o coração das pessoas para que elas creiam que naquele ambiente há algo de sobrenatural que elas não conseguem definir muito bem o que é, pode acontecer em seu benefício. Todavia, fé não tem nada a ver com essa crença sem fundamentos. Fé, na verdade, segundo as Escrituras, é um conceito que ele é muito sólido e ele está muito bem arraigado naquilo que nós chamamos de evangelho. É a fé no evangelho. Mas nós precisamos entender o que é o evangelho, porque também o evangelho é confundido. Às vezes nós achamos que boas obras são o evangelho. Não, boas obras, elas são resultado do evangelho. Nós não podemos confundir o resultado do evangelho com o evangelho. Coisas boas advêm do evangelho, mas essas coisas boas, elas não são de fato o evangelho em si, são apenas o resultado. O que é o evangelho? O evangelho é uma boa notícia. O evangelho é a boa notícia de que Cristo veio ao mundo, viveu uma vida santa, morreu por pecadores em uma morte substitutiva e vicária, dando a sua vida para a salvação e perdão desses pecadores. Ele ressuscitou ao terceiro dia para que esses pecadores também um dia possam experimentar a ressurreição e então possam viver diante de Deus em celebração, em constante adoração, em um reino totalmente outro e novo, que é o reino de Cristo. Foi essa grande experiência que mudou a vida de Lutero. Lutero era um homem atormentado. Lutero vivia na tentativa de procurar a sua autojustificação. Ele buscava se autojustificar através de boas obras, através do rigor moral, ético. Ele tentava se justificar através das penitências, mas ele descobriu que nada disso podia, de fato, aplacar a acusação que havia na sua consciência diante de Deus. Porque ele sabia que um pecador como ele não podia sobreviver diante de um olhar de um Deus santo. Foi então que, lendo a carta aos Romanos, Lutero se deparou com aquela frase que iluminou a sua vida, iluminou o seu coração e depois disso, através dele, iluminou o mundo. O justo viverá pela fé. Por justo, Lutero entendeu claramente que não era o justo por si, per si, o justo pelas suas próprias obras, pela sua capacidade, porque ele entendia muito bem que como pecador ele não podia ser chamado de justo, mas que justo era o justificado. E o justificado também não era pelas suas próprias obras, porque o homem, ele, diante da lei de Deus, se encontra totalmente perdido e pecador. Então, era olhando para Cristo e para a obra substitutiva de Cristo, para o Cristo que tomou o nosso lugar na cruz através de uma morte vicária, nos substituindo e pagando a pena no nosso lugar.
e nos concedendo a sua justiça, que nós podemos então nos encontrar diante de Deus justificados. É aquilo que Lutero vai chamar da doce troca. É o Cristo que assume a culpa do pecador para oferecer ao pecador a sua justiça. Nós recebemos a justiça de Cristo enquanto ele recebe a nossa condenação. Foi isso que ele fez por nós na cruz. E é a fé nessa obra de Cristo, nessa boa nova do Cristo que morreu por nós, desse evangelho que realmente pode conduzir pecadores ao reino de Deus, que pode transformar pecadores em filhos de Deus, que pode nos regenerar, que pode nos transformar. É essa experiência de fé que transformou a vida de Lutero. Hoje, infelizmente, a fé continua sendo confundida. Nós continuamos tentando buscar a nossa autojustificação. O moralismo entra dentro das igrejas e faz com que as pessoas entendam que é a sua vida moral, é a sua busca ética, é a sua santificação que vai conduzi-los ao céu. Mas as Escrituras vão nos apresentar uma outra realidade. Nós não somos santos para sermos salvos, nós somos salvos, por isso podemos ser santos. É o poder de Cristo que habita em nós, os méritos de Cristo que foram ministrados a nós na doce troca, que nos capacitam a termos uma vida transformada em santidade. Essa confusão das boas obras com o Evangelho, onde as pessoas entendem que por fazerem boas obras, por serem mais justas, fazerem coisas boas, elas então estão sendo dignas de irem para o céu, é que realmente as afasta dessa fé legítima. Porque nas Escrituras, as nossas obras, a nossa fé, ou melhor, aquilo que nós temos por obras apenas, sem a fé, é algo sem sentido, sem valor diante de Deus. As nossas obras só ganham beleza quando nós entendemos a justificação em Cristo e elas se tornam, então, obras de justiça em resposta ao grande amor de Deus ministrado em Cristo Jesus na sua obra vicária e substitutiva. Então nós não podemos nos auto-justificar. Somente Cristo nos justifica. E é a nossa fé nessa grande obra, nessa obra do Cristo que morreu e ressuscitou, que pode de fato nos conduzir ao céu. Por isso Lutero, ele vai fazer a tradução de Romanos para o vernáculo. E quando ele faz a tradução, ele vai dizer: e o justo viverá pela fé. E ali na sua tradução, ele faz o acréscimo de uma palavra. Ele vai dizer: e o justo viverá somente pela fé. Porque somente pela fé, na obra de Cristo, é que nós podemos alcançar a vida de Cristo. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima.